Jesus. Amém. Igreja, paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita alegria, mais uma vez, estar podendo ministrar a palavra do Senhor. Faz bastante tempo que eu não ministro, que eu não prego a palavra. Estou um pouquinho enferrujado, mas Deus tem uma palavra no seu coração hoje. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 8. Desde já eu quero externar ao pastor Carlos André a confiança, pastor, por me permitir que eu traga uma palavra no coração dos irmãos. João capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as pais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Amém? Glória a Deus. Somente até aqui. Aqui no texto é trazida uma mulher até Jesus. E essa mulher, ela foi pega em adultério. Porém, ao analisar o texto, o foco principal não se trata nem da mulher em si, mas sobre Jesus e aquela atitude dos religiosos. Jesus, a palavra vai começar dizendo que ele foi ao Monte das Oliveiras. E ele já começa nos ensinando uma coisa. Jesus, ele foi para o monte. Monte é lugar de preparação. Jesus, ele passou 30 anos se preparando para depois exercer um ministério de 3 anos e meio. Então ele já começa a nos ensinar de que o tempo do preparo é muito mais importante do que o tempo da execução. Então, antes de se preparar, antes de exercer, nós temos que nos preparar. Antes de cantar, nós temos que nos preparar, tem que haver a preparação. Antes de pregar, tem que haver a preparação. Ou qualquer outra coisa, tem que haver uma preparação antes, né? Para você exercer uma função no trabalho, você tem que estudar, né? Que nem uma pessoa, para ser médico, para ser enfermeiro, tem que estudar, né? Tem que se preparar, porque senão ele não consegue ter uma boa execução. Jesus, ele era muito perseguido por esses escribas e por esses fariseus, pelos doutores da lei. E eles sempre buscavam algo para incriminar Jesus. Então, Jesus, ele foi ao monte para se preparar, né? Ele foi ali para orar. A oração é a preparação de Jesus. E quando ele voltou ao templo, a palavra vai dizer que trouxeram a ele uma mulher. Ou seja, expuseram aquela mulher. Porque eles se enxergavam melhores ou até mesmo superiores a ela. Apenas porque ela tinha cometido um ato de pecado. E a primeira lição que eu aprendo é que a religiosidade, ela não salva ninguém. Você apontar o erro do outro, você apontar o dedo para o pecado do outro, você está julgando o outro, não te torna menos pecador do que ele. Porque você não é adúltero, mas é fornicador. Não é adúltero, mas é fofoqueiro. Não é adúltero, mas é mentiroso. Então,
O mesmo inferno que vai o fofoqueiro, ele vai o adúltero. O mesmo inferno que vai o adúltero, vai o incrédulo, né? Vai o fornicador. Então, para que você vai ficar apontando o dedo se você pode estender a sua mão a uma pessoa? Porque se a pessoa já está ali, já pecou, já errou, talvez a pessoa esteja arrependida, mas você apontar o seu dedo na cara dessa pessoa e ficar expondo ela na frente dos outros, né? Fazendo fofoca dela para os outros. Ah, você viu fulano, pecou. Você viu fulano, caiu. E não é assim que funciona. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, como já foi dito aqui nessa noite. Jesus, ele era um homem que estendia a mão. E ele tinha todo o direito de julgar aquelas pessoas, de apontar o dedo para elas. Mas ele estendeu a mão. Deus, ele não está buscando perfeição. Esse é o primeiro ponto. Deus, ele não busca a perfeição. Ele busca pessoas com o coração arrependido. Santo Deus. Jesus, ele está buscando pessoas que se arrependeram verdadeiramente. E ele dá a chance, ele estende a mão para aquela pessoa, para ajudar. Ele fala: eu estou aqui. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Em Mateus 7,21 vai dizer o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, eu entendo que pessoas estão deliberadamente abrindo mão da sua salvação. Muitas pessoas, elas congregam, elas chamam a si mesmas de cristãos, mas elas têm atitudes erradas. Elas, com os próprios atos, negam tudo aquilo que elas confessaram com os próprios lábios. E negam de que maneira? Negam com os caminhos errados. Ou melhor, tomando atitudes erradas. Pessoas vivem uma vida dupla, uma vida servindo a dois senhores. Ou seja, essas pessoas, elas vão à igreja, elas estão na igreja, elas cantam na igreja, pregam na igreja, mas não praticam as obras, não imitam a Cristo. Se eu não me engano, Paulo, ele vai dizer: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. E Pedro vai falar: sede santos como eu sou santo. E está basicamente falando: seja exemplo assim como eu sou exemplo. Seja exemplo assim como Cristo foi exemplo para mim, assim como eu estou sendo exemplo para você. Porque quem acha que está salvo somente por ir para a igreja, por vir para a igreja, é uma pessoa que está muito enganada quanto à sua salvação. A palavra, ela vai dizer que a fé em Jesus, ela é a base para a certeza da nossa salvação. Para uma pessoa ser salva, de acordo com a Bíblia, ela tem que crer em Cristo. Sem a fé em Jesus, uma pessoa, ela nunca estará salva. Aleluia, Jesus. Mas como que nós adquirimos essa fé? Romanos 10 vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. Então, a pessoa, ela não ora, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não pratica o que está escrito na palavra. Obviamente porque não lê a Bíblia. Então, a pessoa, ela não é exemplo no meio da sociedade. Na igreja, essa pessoa é luz, mas lá do lado de fora é trevas. Em casa é trevas. No meio dos amigos, fala palavrão, xinga, né? No meio dos amigos grita. Dentro de casa grita com a mãe, grita com o pai. Murmura. E além de tudo, não largou os velhos hábitos. Então, quando chega na igreja, não presta atenção. Quando está na igreja, essa pessoa fica de fofoca, fazendo fofoquinha, não prestando atenção na palavra. Entre muitas outras coisas que eu poderia descrever aqui. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o fato de que algumas pessoas, elas gostam de olhar o erro dos outros.
E eu me incluo aqui também, pastor. Porque eu também, às vezes, eu olho para as pessoas, né? E a gente tem mania de comentar, né, com os amigos. Você viu fulano, viu ciclano? O que foi que fez? Isso é errado. Talvez por isso Deus ele me deu essa palavra. Para exortar até a mim mesmo. Porque a palavra ela veio primeiro a mim, para depois eu transmitir para a igreja. Então as pessoas elas gostam de olhar o erro do próximo, mas esquecem de analisar a própria vida. Esquece que ela também é pecadora. Que ela também um dia já esteve lá afundada no pecado. Esteve lá no charco de lodo do pecado. Mas Jesus ele estendeu a mão. Jesus ele estendeu a mão para a gente. E se hoje nós estamos aqui é porque Jesus ele estendeu a mão para nós e nos aceitou com os nossos erros. Ele perdoou os nossos pecados. E por isso que nós estamos aqui. E ele vai dizer: aquele que de entre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E como insistisse perguntando, endireitou-se e disse: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar, se escrevia na terra. Então, quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Aqui ele vai falar que começaram aqueles escribas e fariseus que estavam acusando aquela mulher. Depois de Jesus falar que atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, começaram a sair um. Primeiro os mais velhos. Acredito eu que os mais velhos eles tinham mais pecados. E por isso eles foram os primeiros a sair. Então, Jesus ele tinha o poder para condená-la, mas não fez isso. Olha o que ele fez. Até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Versículo 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Aleluia. Ninguém te condenou? Olha o que Jesus faz. A mulher diz assim: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus torna a dizer a ela: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele estava com poder em suas mãos para condenar aquela mulher. Ele era o único que podia condenar aquela mulher. Mesmo assim, ele não fez. Ele disse: vai e não peques mais. Ou seja, ele está falando para ela: vai, mas não retroceda. Vai, mas não torne a voltar ao pecado. Não torne a ser aquela pessoa que você era antes. Você teve um encontro comigo, eu estou te perdoando. Ou seja, Jesus tomou sobre si o pecado dela. Tomou sobre si a condenação pelo pecado dela. Assim como ele tomou sobre si a condenação pelo meu e pelo seu pecado. Porque todos nós já nascemos com aquela inclinação para o mal. Todos nós já nascemos como pecadores, né? Com a inclinação para o pecado. Mas nós que nascemos novamente do Espírito, nós fomos batizados nas águas, o antigo eu morreu. Aleluia. O novo eu está em Cristo. Glória a Deus. Jesus ele tomou sobre si a condenação do pecado daquela mulher e também os nossos. Jesus não nos chamou para apontar dedos. Essa é a maior das lições que nós aprendemos nessa noite. Jesus não nos chamou para apontar dedos. Jesus nos chamou para estender a mão para aquele que está necessitado. Então, se você conhece alguém que pecou, alguém que errou, estende a sua mão. Estende a sua mão para essa pessoa, ajuda ela, fala: amigo, eu estou aqui, eu sou seu amigo, eu sou seu irmão, vamos caminhar junto. Porque Jesus, ele nos chamou para ser luz no meio das trevas. Então, quando uma pessoa peca, ela está no meio das trevas. Mas se a gente é luz, a gente tem que chegar para iluminar a vida dessa pessoa. Aleluia, Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, a lição que nós aprendemos: Jesus não nos chamou
para apontar dedos. Jesus nos chamou para estender a mão. Amém? Desde já eu agradeço a oportunidade e as palmas engrandecem o nome do Senhor.